Oi, eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Rosângela Zarza. Mentora e especialista em psicodrama organizacional, ela tem como missão promover o desenvolvimento humano com projetos personalizados, com foco em respostas novas para situações conhecidas e fortalecer talentos. Oi, Rosângela, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Hoje em dia, a gente precisa mais do que nunca, né, encontrar soluções para as questões mais conhecidas. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como você tem orientado os seus mentorados nessa difícil missão de encontrar respostas novas para questões já conhecidas e como conseguir chegar em resultados sustentáveis, né, mantendo a saúde e o bem-estar corporativo. Na verdade, assim, cada trabalho é um trabalho, né? Cada pessoa é diferente, então é importante investir em autoconhecimento. E aí, a dica que eu dou é olhar para o momento. Algumas pessoas chegam em diversas fases da vida, né? Às vezes é por necessidade, porque adoeceu, porque o ambiente é tóxico, porque ela fez uma carreira, trilhou uma carreira que ela foi fazendo por conta de que era aquilo que tinha. Eu nunca vou esquecer um projeto que eu toquei numa instituição pública, e era um projeto que tinha 29 pessoas. Dentro dessas pessoas, eu trabalhei aspectos do trabalho e também individuais das pessoas. E aí eu fiz coaching, e não importava que área que era, mas essa pessoa, esse profissional, ele fez na questão da carreira, efetivamente. E a gente fez uma atividade que no psicodrama a gente faz um jogo, né, indo para o futuro. E aí no futuro, fazer uma viagem mesmo, como se fosse uma viagem interna, mas eu fiz uma atividade como era presencial, levando essa pessoa para o futuro, e para essa pessoa se imaginar onde que ela estava, o que ela estava fazendo, e esse profissional se viu fazendo um trabalho totalmente diferente do que ele fazia. Ele se viu na academia, trabalhando com projetos, dando aulas, algo que era muito diferente. Daí a gente, né, no sonho, naquele jogo, a gente voltou para a realidade, e aí olhando para aquelas competências, para o ambiente que ele tinha, né, considerando os papéis que ele desenvolvia, de funcionário, de marido, porque ele já era casado, enfim, já tinha uma responsabilidade, então tem a parte financeira, tem todos os elementos fundamentais da vida. O que ele podia fazer para dar os passos, para desenhar esse futuro, né, para ele conseguir atingir esse objetivo? E aí ele foi fazendo, atividades que seriam efetivamente assim, estou aqui agora, no presente, e o que realmente eu quero e posso fazer para mudar essa condição? Aí ele chegou à conclusão de que era importante investir em autoconhecimento, então a gente trabalhou algumas pouquíssimas sessões, mas algumas questões de crenças, de valores, o que ele valorizava, o que ele poderia fazer sem, num primeiro momento, ter que pedir exoneração ou demissão, né, porque ele era concursado, é uma cidade pequena, então, assim, eram vários elementos que todo culminavam para que ele não fizesse isso. Aí foi para terapia, porque ele achou importante também fazer terapia. E ao final do projeto, eu lembro que a gente comecei em 2014, 2015, final, maio, eu tinha terminado. Em julho de 2015, eu recebi um e-mail me dizendo que ele já tinha pedido a demissão, que ele já tinha prestado a prova e ele já estava fazendo mestrado. E ele já estava com bolsa, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que querer muito, né? E às vezes as condições a gente tem que procurar também, né? Não necessariamente elas estão postas,
mas eu tenho que enxergar onde eu quero estar para eu construir este caminho. Rosângela, antes da gente entrar aqui gravando, a gente estava falando do burnout, né, que está tão, infelizmente, tão em alta. Eu não sei se é um nome novo para estafa dos anos 80, enfim, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua vivência com as pessoas que você auxilia, né, os seus mentorados e tudo mais, com o burnout. Conta para a gente também do seu trabalho de identificação de burnout. Eu acho muito interessante, é um serviço muito importante, inclusive, porque, de fato, alguma coisa está acontecendo conosco, né? Nesse mundo corporativo em especial. Então, como? Na verdade, eu lembro que muito antes até de eu sair da empresa e pedir demissão lá em 2004, eu comecei em 2001 num processo de questionamento daquele contexto que eu vivia, né, logo que eu mudei de trabalho, que eu comecei a me sentir meio que assim, fora sabe quando parece que eu não era pertencente àquele lugar? E eu fui buscar terapia, e logo na sequência eu mudei de área, e aí eu comecei a me sentir muito infeliz no trabalho, e também foi uma época que eu comecei a adoecer. Só que lá atrás não existia essa questão de burnout, né? Não se falava, pelo menos aqui no Brasil, se falava muito estresse. É claro que o que é o burnout? O burnout é o estresse, né? Que ele é mal administrado no trabalho. Então, a gente, enquanto profissional, quem que acaba sofrendo burnout? Pessoas altamente engajadas e comprometidas, porque elas trabalham, e assim, sai do trabalho, continua trabalhando, assim, tudo é trabalho, né? E é claro que tem alguns elementos no trabalho que favorecem essa identificação, só que eu não tinha essa consciência. E aí eu acabei, em 2004, pedindo demissão, né, do meu trabalho, apesar de estar bem profissionalmente falando, tocando projetos, eu não trabalhava com desenvolvimento humano, mas eu não estava bem de saúde. Então, naquele momento, eu podia fazer a escolha de sair, né? Eu tinha condições financeiras de sair e de pensar em estudar, em ter uma outra carreira e tudo mais. E foi o que eu fiz. Em 2005, então, eu escolhi o psicodrama e comecei a estudar. E aí eu comecei a identificar alguns elementos, né, que eram importantes. Eu fui estudando sozinha essa questão do adoecimento, estudando desgaste mental, enfim. Quando foi de alguns anos para cá, eu acho que mais de 2013 para 2014, eu comecei a receber alguns clientes, né, tanto de mentoria como no coaching, trabalhando também com terapia de papel, que é o desenvolvimento do papel. Eu comecei a receber alguns clientes que eles apresentavam alguns sintomas que estavam relacionados com essa questão do desgaste do trabalho, e eu comecei a pesquisar essa questão do burnout. E em 2020, eu me associei, na verdade, a gente fez uma parceria, eu e a Andréa Sarno, e a gente começamos a pesquisar quem teria no mercado algo, porque assim, falar que está com burnout é muito fácil, mas como que a gente faz efetivamente, como que a gente sabe que essa pessoa está em burnout? Então, eu tinha condições de colaborar com aquele diagnóstico, porque eu sabia que a pessoa já não estava conseguindo dormir à noite, ela tinha sintomas físicos, sintomas mentais, ela estava extremamente estressada, e eu encaminhava para terapia e encaminhava essa pessoa para um psiquiatra. Mas, muitas vezes, eu parava o trabalho da mentoria ou do coaching, porque essa pessoa não tinha energia suficiente para fazer esse trabalho de buscar ações para melhorar o comportamento, porque estava nesse looping da doença mesmo, né? Falta de energia. E hoje a gente sabe que a gente consegue ajudar, então assim, a gente foi buscar um kit, é uma ferramenta que ela sozinha, ela não fala assim, Rúbia ou Kátia, você está com burnout, né? Mas ela tem um diagnóstico assim, que você consegue
analisar e verificar que você está em esgotamento, se ele está em esgotamento alto ou baixo, médio, e em que fase está. Então, a gente consegue trabalhar algumas questões, mas sempre muito em parceria com a terapia, com a psicoterapia, e em alguns momentos até com médicos, né, com o neurologista ou com o psiquiatra. E eu tenho recebido também clientes de coaching que o psiquiatra ou o terapeuta em conjunto acabam direcionando para trabalhar algumas questões comportamentais, mas essa pessoa já está sendo medicada. Então, é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, não é um trabalho sozinho. Não dá para trabalhar sozinho. E o nosso sonho, o meu e o da Andrea, é que a gente consiga ter uma base de dados, né, do Brasil, porque a Maslach, que é esse instrumento que a gente trouxe, o MBI, o AWS, ele tem uma base de dados do mundo, né? Assim, eu não tenho os números agora para falar para vocês, mas a gente tem, acho que 22 mil e 19 mil pessoas que passaram por esse kit e que responderam essa ferramenta. Aí, se a gente fala assim, no Brasil, a gente tem isso ainda? Essa base de dados, ela está consolidada? Ainda não. A gente ainda tem um pouquinho, porque a gente trouxe isso agora em 2021, e é um kit que a gente está comercializando nos projetos de bem-estar que a gente está implementando. Ainda é um trabalho, assim, como que eu posso dizer? Ele já está, assim, avançado, no sentido de que muitas empresas estão querendo, estão fazendo, mas a gente percebe, Rúbia e Kátia, que ainda as empresas, elas estão trabalhando nos efeitos e não nas causas. Isso é muito importante, né? Porque quanto antes a gente conseguir identificar que a pessoa está em processo de entrar em burnout, né? Melhor, para a gente evitar que chegue nesse ponto, né? Porque depois que já chegou nesse ponto, não tem muito o que fazer, é só tratar, né? Mas se a gente puder encontrar uma maneira de evitar que isso aconteça, é muito melhor, né? E para a gente evitar, Kátia, o que é importante é essa questão do autoconhecimento, do autocuidado. Não é porque ela foi classificada agora em janeiro como CID, que está dentro das doenças ocupacionais, e ela realmente ela é oriunda do mundo do trabalho, que eu, como profissional, não colaboro para que eu tenha o burnout, né? Então, assim, eu tenho que saber que às vezes eu não estou extremamente esgotado, mas eu tenho que saber a hora que eu vou parar, né? Eu não posso trabalhar além da conta, eu tenho que saber dizer não também. E as empresas, eu acho que tem um papel também importante nesse canal, né? Porque não adianta nada a gente se autodiagnosticar, a gente tentar, e as empresas no mercado indo esmagando os funcionários. Eu acho que é um trabalho não de uma ponta, né, Rosângela? Você vê as empresas hoje em dia mais preocupadas em não proporcionar qualidade de vida, porque eu acho que isso pode ser até individual, mas em colaborar para não ser o item que vai deslocar as pessoas do seu centro. Sim, a gente vê que muitas empresas realmente estão buscando, a gente tem feito várias propostas, elas estão tentando aprimorar, mas assim, é um conjunto, né? Não é a empresa sozinha e não é o profissional sozinho, não é só a liderança, porque também é muito fácil, às vezes, eu falar que sou a liderança, porque só para vocês terem uma ideia, esse kit, ele faz um autorrelato, então eu me autoavalio e avalio os elementos desse ambiente, né? Então, que são os valores, equidade, relacionamentos, a parte financeira. Então, ao todo são 6 elementos que colaboram para que eu adoeça nesse ambiente. Então, se eu, como líder, ou a empresa, ela está num ambiente que ela contribui para que as relações sejam mais saudáveis, né? Proporcionando a esse profissional se sentir à vontade
para dizer assim, olha, estou com muito trabalho, não vou dar conta disso, ou, por exemplo, eu não estou bem, eu vou para a minha terapia, ou eu não estou bem, eu tenho sessão com o meu psiquiatra, porque o que acaba acontecendo? A gente está em 2022, quase 2023, mas ainda existe muito preconceito em relação aos tratamentos de saúde mental. Verdade. E não devia, né? Porque é sinal que você está cuidando de você. A saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? Se você não estiver bem mentalmente, o seu corpo vai sentir e o seu trabalho vai sentir também, né? Você não vai render como antes. Exatamente. Faz parte de uma saúde integral, né? Na verdade, biopsíquico, físico, né? Mental, é tudo, não é só. Então, se eu estou bem, eu vou produzir melhor, eu vou dar melhores resultados. Só que quando você está nesse looping do burnout e você está trabalhando muito, você esquece. Eu sei porque assim era assim comigo, eu era cobrada e eu queria dar resultado, porque eu tinha que dar, porque é uma autocobrança. E por mais que na época eu estava trabalhando isso na terapia, fui para o psiquiatra, cheguei a ter crises e ir para o hospital com crises de hipertensão, de enxaqueca, tudo que vocês puderem imaginar, eu não tinha parada. Então, assim, eu parava o trabalho às 19, chegava em casa, trabalhava até às 2 da manhã, quando era 6, estava acordada de novo, né? Então, assim, é uma autocobrança muito grande. Por isso que eu disse que é importante a gente, né, como profissional, falar, não, chega, mas chega no sentido de você tendo o seu autocuidado, a questão do amor próprio. Eu queria pular para o empreendedorismo. Eu vi aqui que você é mentora Camp e consciente empreendedor, né? Eu queria entender, não exatamente o que é o Camp, mas assim, existe isso de uma pessoa ser empreendedora ou não? Dá para, se você acha que você não é empreendedor, dá para você trabalhar essa vertente sua? Como que funciona isso na vida real? Então, na vida real, nós escolhemos, né? Como a gente escolhe, por exemplo, ser engenheiro, ser jornalista, ser professor, a gente pode escolher ser um empreendedor, né? E aí, as atitudes, a gente trabalha, é atitude empreendedora, busca desenvolver as competências que são inerentes ao empreendedor. Porque muitas vezes o profissional, ele chega, ele tem o plano A, que é ele está num trabalho CLT. Às vezes ele já tem até, está fazendo alguma coisa, uma loja virtual, algum projeto no plano B, e ele quer investir num projeto de futuro, que esse futuro pode se tornar o plano A. E empreender pode ser uma alternativa interessante. Então, a gente faz uma autoavaliação, sempre pensando que é uma autoavaliação, né, um instrumento que ajuda a olhar esse projeto, por exemplo, que eu quero, então, o que eu preciso para me desenvolver enquanto profissional e atingir meu objetivo. Então, a atitude empreendedora, ela é extremamente importante, porque aí a gente vai buscar aonde que eu, como CLT, em que momentos da minha vida eu já fui empreendedor, mesmo estando num projeto que a gente diz intraempreendedor, né? Quando a gente empreende para outras pessoas. E como saber se o empreendedorismo é ou não para mim, assim? Porque a gente pode ter um sonho, mas no dia a dia é muito diferente, né? Como a gente pode se preparar para isso? Se preparar, você vai ter que analisar mercado, então tem todo um projeto, né? Eu sempre sugiro começar fazendo uma autoavaliação. Eu tenho uma autoavaliação que é do Dornelas, o professor Dornelas, que é um livro, ele fala só sobre empreendedorismo. Se já tem um projeto, a gente aplica esse instrumento Camp para um projeto específico. Então, vamos supor, por exemplo, nesse projeto do Superando o Burnout, eu, Andréia, nós fizemos para a gente tentar identificar aonde que dentro dessa dinâmica de mercado, em que oportunidades,
como que a gente trabalharia a parte de marketing, né? Quem seriam essa persona? Então, a gente vai fazer um planejamento de acordo com o projeto. Em alguns casos, eu oriento os meus mentorados a fazer o Empretec, que é um curso do Sebrae, bem interessante, porque se você realmente tiver o desejo e realmente quiser empreender, você já sai de lá com o projeto praticamente já sendo implantado. E, então, é muito interessante que o empreendedorismo ele tem que ser escolhido na carreira, né? Como você escolhe qualquer outra vertente, e se capacitar também é importante pensando nisso. Então, qualquer um de nós, né, se quiser trilhar esse caminho, é se capacitar e seguir em frente, né? Eu normalmente, eu só quero fazer um parênteses, porque eu tenho uma parceira, amiga, professora também, mentora, supervisora, e que eu indico muito para trabalhar, que é esse livro aqui, ó, da Mara Sampaio, Atitude Empreendedora, Descubra com Alice Seu País das Maravilhas, que é um livro que ajuda muito nesse despertar, né, da consciência para o empreendedorismo, trabalha a atitude empreendedora. Então, eu meio que sempre indico para os meus clientes que estão ou do coaching ou da mentoria, a usar o livro como Bíblia mesmo, porque aí aqui tem várias etapas que dá para a gente poder trabalhar no processo. A Rosângela é facilitadora de workshops vivenciais com foco técnico e comportamental. Eu conheci a Rosângela no workshop chamado Fazer Acontecer, que obrigava a gente a avaliar como estava a nossa vida e o que a gente podia fazer no ano seguinte. Foi num fim de ano, assim, mais ou menos nessa época que a gente está conversando agora. Eu sei que não dá para falar tudo, né, aqui, mas você pode dar uma dica de como colocar em ação os nossos planos para o ano que vem? Posso sim. Na verdade, é importante a gente sempre estar olhando, porque a gente definiu como meta, né? Pensou, e você pode ter definido no papel ou mentalmente. Essa é uma boa época do ano, e realmente, Kátia, foi acho que em novembro, a gente fez em dezembro. E olhar, por exemplo, o que eu quero fazer? Então, vamos pensar que eu quero estudar, fazer um curso, algum curso para eu aprimorar a competência. A gente estava falando de empreendedorismo. Então, eu vou, de repente, quando eu vou fazer isso? Então, é sempre importante trabalhar assim com 5 Ws e 2 Hs, que é uma ferramenta da área de projetos de qualidade que eu sempre trago para os meus processos de atendimento. O que eu vou fazer? Eu vou aprimorar a minha competência empreendedora. Por quê? Por que eu quero fazer isso? Justifico. Para eu continuar sendo uma melhor empreendedora, se eu já sou, se não para eu conseguir empreender um projeto para trabalhar no futuro daqui tantos anos, enfim, definido. Onde eu vou fazer isso? Então, você pode fazer uma mentoria, você pode fazer um curso, você pode fazer o Empretec, né? Então, assim, quem são as pessoas que podem me ajudar? São os recursos, né? A gente usa as pessoas como recursos. Então, procurar pessoas que podem realmente te contribuir com a sua jornada. E o como, quais são as etapas? Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Lembrando que um hábito a gente só muda se a gente fizer um pouquinho todo dia. Então, eu só vou conseguir me organizar e ter disciplina se eu efetivamente me dedicar. Rosângela, agora eu queria pegar a máquina do tempo e ir lá para a sua infância. O que você pensava dessa sua vida adulta no ponto de vista da carreira? O que você queria fazer? Você fez o que você imaginava lá ou sua vida seguiu outro caminho? O que a menina Rosângela tem para nos dizer, a criança? Eu tive uma infância muito pobre e eu sempre fui uma criança muito adulta. E eu me lembro sempre eu muito no meio dos adultos. Eu gostava de jornalismo, eu adorava ver televisão e falava que eu ia ser jornalista. E eu sempre trabalhei. Eu, com 9 anos, já tomava conta de outras crianças, com 12 eu já trabalhava
ajudando, enfim, com a minha mãe ajudava, onde tirava carteira de trabalho, eu preenchia as carteiras. Com 14, eu já entrei numa fábrica, não me adaptei, porque aquele ambiente era muito estranho para mim, fiquei 3 meses e saí. E aí eu comecei a trabalhar numa boutique, que era do meu tio em São Miguel, que era a Boutique Menina de Tranças, porque ele tinha amizade com Antônio Marcos e a Vanusa, enfim, e era uma boutique, era um lugar muito legal. E com 15 anos, eu já comecei essa jornada de estudar aos domingos. Então, eu comecei a estudar inglês, porque eu queria ter uma carreira internacional. E estudava de domingo, porque era o único dia que eu tinha disponível. Mas o que eu queria mesmo, eu lembro de uma cena, eu e uma amiga, voltando do almoço, que eu trabalhava nessa boutique, eu falei para ela, eu fazia auto-coaching e não sabia que era coach, tá? Eu me projetava para o futuro. E falei assim, olha, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ter um cargo executivo, eu quero fazer faculdade, não importa que... Naquele momento eu já não era mais jornalismo, eu queria ter o curso superior. E eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Era isso eram os meus desejos aí da infância ali, da menininha de 5 anos até os 15. E vendo aqui o seu currículo, eu vi que você estudou letras, marketing, psicologia, e você comentou com a gente que você já teve várias transições de carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que existem pessoas que têm mais facilidade mesmo em trocar de carreira? É aquilo que eu falei, eu acho que às vezes a gente troca de carreira por necessidade. Aí eu trabalhei nessa boutique até os 18, 17 para 18. Aí eu comecei a procurar trabalho, fui para a área de serviços, no sentido de trabalhei na ASPA. Depois não deu certo. E aí eu montei um negócio. Aí foi uma quebra mesmo, mas foi por necessidade. Eu montei um negócio de bordado de paetê, empreendi. Então, assim, eu saí dessa coisa do CLT e empreendi por 5 anos, de 82 a 87, 86. Então, eu tive com a minha irmã uma, uma oficina de bordado de paetê, então a gente bordava paetês, e aí veio o cruzado e a gente acabou quebrando. Eu fui costurar para fora com uma outra pessoa, costurando vestidos, e eu entrei no Unibanco, e aí eu comecei a minha jornada como uma pessoa, assim, como uma profissional que começou aquele trabalho e foi crescendo. Dali em diante eu falei, não, então agora eu vou fazer cursinho, vou prestar faculdade, e aí eu fui crescendo e evoluindo. Então, eu fui de 82 a 87, então eu tive uma carreira até 82, depois de 82 a 87 empreendi, depois eu voltei para o mercado de trabalho até 2004, quando eu saí e resolvi empreender novamente. Só que aí eu fiz transição novamente, porque como eu trabalhei no banco, eu tive várias... Eu saí de um recepcionista e cheguei num cargo de analista sênior de processos, tocando projetos de qualidade. Eu acabei escolhendo, depois que eu saí da Telefônica, que eu já estava como executiva tocando projetos de Six Sigma, eu escolhi a área de desenvolvimento humano, mas aí eu estava com a ajuda de uma profissional, que eu não imaginava que eu faria este trabalho hoje, que é o trabalho que eu procurei, né? Ajuda. Pode ser que tenha a ver com o seu auto-coaching, né? Você sempre teve, talvez, essa vertente humana, de humanas, né? O bordado eu achei bem interessante, então, em algum momento você aprendeu a costurar, né? Porque você fazia o bordado, depois você foi fazer os vestidos, trabalhar com alguém, ou seja, você gosta bastante de estudar, você acredita de fato no poder da educação, seja ela qual for, né? No poder da educação e na autodidata, porque aí, quando eu tinha entre 9 e 10 anos, eu cismei que eu queria fazer tricô, e eu pedi para minha mãe comprar uma agulha de tricô para mim, e ela comprou. E a partir dali eu comecei a tricotar sozinha e fui para a escola aprender, e eu acho que a minha busca com o aprendizado foi aí, por necessidade, porque aí eu fazia tricô, aprendi tricô, crochê, e eu vendia as peças. Sempre fiz isso. Até o Unibanco, eu lembro que acho que até 90.
porque eu trabalhava meio período, então eu tinha tempo. Então eu fazia várias peças e também vendia. E Natura, e Demilos, enfim, tudo que vocês puderem imaginar para complementar a renda, eu sempre fiz. Muito legal, e realmente você tem vários interesses, né, assim, muito diferentes. Então, é sinal que a gente não precisa ficar numa caixinha a vida inteira fazendo a mesma coisa, a gente pode inovar e fazer o que a gente quiser, né? Sim, a gente pode. É o querer, né? Porque dentro da administração, e a gente trabalha conhecimentos, habilidades e atitude. Só que para eu ter conhecimento, eu tenho que querer, eu tenho que ter atitude. Então, eu vou buscar o conhecimento, coloco em prática através da minha habilidade, então isso vira um looping. E eu sou assim. Eu estava olhando aqui, muito foco no desenvolvimento humano, né? Os treinamentos vivenciais que eu vejo aqui no site da sua empresa, né, Andaro, Uhum. eles focam, então, nessa convivência fora escritório, certo? Das pessoas que trabalham juntas, é isso? Se for, eu queria saber se essa convivência, você conhecer um pouco o lado humano de quem trabalha, o quanto isso realmente, com quem você trabalha, né? O quanto isso realmente pode colaborar para o ambiente. Ou, às vezes, é melhor ficar um pouco mais na sua cápsula para manter a relação de uma maneira melhor. Qual será o segredo, se houver? Rúbia, eu escolhi, não foi à toa que eu escolhi, quando eu fiz o trabalho com a Sandra Sampaio, lá em 2004 e 2005, eu disse para ela assim, ela me deu uma série de áreas que eu poderia, falou, você pode ir para a área, para essa, para essa, para essa. Falei, então, mas eu gostaria muito de trabalhar com desenvolvimento, porque sempre eu me vejo nos projetos, e sempre estou treinando as pessoas e tudo. Mas eu queria uma metodologia bem bacana. Eu lembro do psicodrama, mas algumas pessoas já me falaram, até já experimentei uma vez uma terapeuta. Me fala um pouco mais, falei para ela. Ela falou, ai, Rô, aí ela me falou, eu acho que você vai se dar super bem, porque eu fiz a primeira turma lá da PUC, do COGEA, e aí ela foi me falando, eu falei, acho que tem tudo a ver. Por quê? Porque o psicodrama, né, o Moreno, Jacob Levi Moreno, ele trabalha com o ser humano em relação, que é fenomenológico e existencial. Então, você trata, mesmo que for um trabalho dentro da empresa, eu estou trabalhando com situações do dia a dia, com aquela sociodinâmica. Não estou fazendo um trabalho com as pessoas a partir de uma coisa que não existe. Traz uma situação. Vamos contextualizar aqui. O que a gente pode fazer com isso? E isso melhora as relações, torna os ambientes mais saudáveis. Eu acho que tem mudado bastante, mas infelizmente tem uns gestores que querem ganhar pelo medo, ameaçando, assediando moralmente. Eu queria saber se isso tem solução, se uma pessoa que aprendeu a trabalhar desse jeito consegue mudar, e para o lado do funcionário, o que ele pode fazer quando tem um gestor que age desse jeito? Olha, não é fácil. Eu lembro, eu passei por isso, né? Eu acho que eu adoeci efetivamente porque na época e eu enfrentei porque eu fui convidada a enfrentar isso, até pelo autoconhecimento, na terapia. Então, na verdade, o que a gente pode fazer? Eu acho que as pessoas, elas têm que saber falar não, não, e se impor. E para eu saber conseguir me impor com esse gestor, que é uma pessoa já tóxica e tudo mais, ela tem que se autoconhecer, ela tem que saber o limite dela, em que momento que é melhor ela falar, em que momento é melhor se calar, se realmente vale a pena ou não vale a pena. Eu estava outro dia trabalhando numa sessão com um cliente e eu falei, e ele está vivendo isso na empresa, né? Ele tem um gestor muito tóxico. Mas do outro lado, ele adora o que ele faz. Então, assim, são duas coisas muito distintas. Então, assim, eu tenho um ambiente que com a minha equipe é muito bom,
mas com essa outra pessoa não é tão boa. Então, às vezes, eu tenho que encontrar formas de me relacionar com esse gestor de uma forma que não seja nociva para mim. Uma das coisas que eu já fiz, eu aprendi lá em 99, quando eu fiz um curso de Relações Humanas, na época do projeto do Dale Carnegie, que é assim, o que você admira nessa pessoa? Então, às vezes, tem algumas coisas que não são do trabalho, mas ele é um bom pai, é uma boa mãe, né? Tem alguma coisa boa que eu possa admirar nessa pessoa para que eu não consiga retroalimentar esse sentimento ruim que essa pessoa me passa, e aí as coisas vão ficando. Então, são atividades, exercício, não tem algo que seja assim, eu faça isso, não tem receita de bolo. Cada um vai ter que encontrar a partir da sua realidade. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Rosângela, que você queira falar? Eu acho que eu quero dizer que se você está pensando, ou nunca pensou, né, em mudar, ou se pensou e não tem coragem, não é fácil, porque assim, eu sempre trabalho que para você, eu falo, na verdade, que o trabalho de autoconhecimento não é um trabalho muito fácil, requer coragem, né? Mas se você está com medo, vai com medo mesmo, né? Tem excelentes profissionais que ajudam a gente nessa jornada, né? Tá ótimo. Muito obrigada, Rosângela. Eu que agradeço, adorei conhecer vocês, meninas. Muito bom. Muito bacana esse trabalho que vocês fazem, que eu acho que é importante. Cada vez mais as pessoas vão ter que aprender a ser mais flexíveis e trabalhar essa mudança de mindset, né? Para ter novas carreiras. E a gente está ficando com mais saúde por mais tempo, né? Quem tem acesso à saúde, né? Então, não dá para ser uma carreira só mesmo. Não, vão ser várias. Tem muitas pessoas começando agora, por exemplo. Outro dia eu fui convidada algumas vezes. Rô, você não quer fazer psicologia? Eu falei, não sei se eu quero outra faculdade, né? Eu vou fazer 5-9. Vou terminar com meia. Não, mas se eu for viver até 90, ainda consigo. Então, não é? Então, acho que é isso, né? Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadêmentoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.